Olá, pessoal. Mais uma vez aqui, um prazer enorme. Hoje recebendo aqui a Helenara, que também é uma mãe atípica. Helenara, obrigado pelo teu tempo, tá? Pela tua Prazer. disposição de ceder. A gente sabe, né? Cada um tem as suas tarefas do dia a dia e tá aqui uma mãe atípica pronta, disponível para levarmos aí mais informações para as mães, vamos dizer assim, de primeira viagem, né, Helenara? Então, antes de começar, é hábito nosso, né, fazermos aí a nossa audiodescrição. Meu nome é Evandro de Castro Simongini, eu tenho 1,91 m, sou considerado uma pessoa magra, tenho cabelos curtos, escuros. Ao nosso fundo aqui temos um quadro preto com a logo da FENS e estamos numa poltrona, eu em uma, a Helenara na outra. Essa poltrona é giratória. Estou de calça jeans, camisa polo e é um prazer enorme poder falar com todos vocês. Da mesma forma, Helenara, se sinta à vontade, se autodescreva, talvez seja a primeira vez, né? Então, É mesmo. Meu nome é Helenara Gasbarro Bergamin Saba. Tenho uma estatura mediana, peso também, cabelo loiro, tô de camisa branca e calça bege. E tô aqui para conversar com vocês. legal. Helenara, vamos lá. A Helenara é mãe da Bibi, pode-se dizer assim, uma queridona que a gente, embora conheça há pouco tempo, mas a gente já tem um amor imenso e o carinho, a recíproca é mais do que verdadeira, né? Ela vê a gente, ela abraça, ela expressa. Os T21 já são amorosos, né? E aí a Bibi encontra, eu até não posso deixar de passar, esses dias eu estava na rua, num lado da calçada, ela me viu, do outro lado saiu correndo, foi lá e me deu um abraço, é um amor. Então, parabéns por ter criado aí, a Bibi está com 15 anos, né, conforme você já adiantou, e parabéns por ter criado ela dessa forma, porque é uma pessoa que a gente vê que a independência reina ali, né? Impressionante. Mas eu também acredito que não tenha sido fácil, né, Helenara? É um desafio, né? Então, se você puder compartilhar com a gente um pouquinho essa experiência, desde quando ela nasceu, vamos fazer um filminho lá de trás. Como é que você recebeu a notícia de que a Bibi teria, né, tem T21? Como é que foi essa? Criar um filho é sempre um desafio. Sendo atípico ou não, você criar um filho é sempre um desafio. E com as crianças com T21, isso não é muito diferente de um filho que não é atípico. Exige alguns cuidados a mais, né? Alguma dedicação a mais, mas não é nada diferente. Quando Beatriz nasceu, eu já tinha feito todos os exames pré-natais, todos os marcadores, e não tinha dado nada de anormal. Na minha gestação, foi uma gestação muito normal, muito comum. A única coisa é que eu tinha já 44 anos, mas correu tudo bem. E quando ela nasceu, que a gente descobriu que ela era uma criança especial. Então foi na hora do Foi na hora nascimento do mesmo. nascimento. Nem eu, nem a médica, nós não tínhamos nenhum motivo para achar que ela tivesse alguma coisa. Então foi na hora do nascimento, ou seja, uma surpresa inesperada. Uma surpresa que num primeiro momento deixa a gente meio sem chão, porque aí você pensa, nossa, e agora? Eu não me preparei para isso. Eu me preparei para outra coisa, me preparei para fazer o que eu já estou acostumada, ser mãe, que eu sou mãe de mais 2 meninas. Mas eu, pessoalmente, sou uma pessoa muito tranquila. Então, acho que o meu marido, ele ficou mais impressionado do que eu com a notícia. É mais surpreso. Mas o que acontece? A partir do momento que você tem um desafio na sua frente, qualquer desafio que seja na sua vida, o que você tem que fazer? Enfrentar. E como que você enfrenta? Você enfrenta da melhor maneira possível. Você enfrenta com fé, você enfrenta com ânimo, você enfrenta com alegria. Você chora, você fica triste, mas é porque você não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas é só por isso, porque você se preocupa. Mas a partir do momento que você encara qualquer desafio da sua vida, inclusive esse, com muita disposição, com muito ânimo, você é capaz de se superar o que você espera e fazer com que o outro, que também está dentro desse desafio com você, também se anime, também se supere, também aprenda. É sempre, tudo na vida é motivo para a gente crescer, né? É só a gente saber como encarar as coisas. Eu sou uma pessoa muito metódica. Eu gosto de tudo no lugar. Eu gosto das coisas certinha. E a primeira coisa, quando a psicóloga do hospital veio conversar comigo, foi a primeira coisa que ela me perguntou.
Você é muito rigorosa, assim, com as coisas? Você gosta de ir num lugar? Eu falei, não sou eu mesma. Mas é bom que as coisas diferentes aconteçam na nossa vida, é que a gente aprende a mudar para melhor, né? Então, porque a gente tem que desapegar de muita coisa para aprender a pegar outras melhores. Se você ficar agarrado naquilo que você acha que é certo, é o que você acha que é certo, mas não é o que Deus, o mundo preparou para você, né? O que está preparado para você é outra coisa que você nem imagina. E isso acontece todo dia na vida da gente, né? Porque às vezes você está indo trabalhar, daqui a pouco alguém te chama, você já tem que virar, já parar o que você está fazendo, é uma mudança de rota. E todas as mudanças de rota, se você não tiver relaxado para entender que elas têm que acontecer, aí você vai ser difícil, vai ser duro, você vai sofrer. Então, a partir do momento que você encara, nossa, isso é uma coisa que eu vou tirar de letra. E tira. Todo mundo tira, né? É claro que depende de muito aprendizado, você tem que estudar, você tem que entender, você tem que conhecer, né, para você poder fazer o seu melhor, né? Então, a partir do momento que você se dispõe a conhecer a criança com trissomia 21, ou qualquer criança especial que seja, qualquer que seja a particularidade dela, se você se dedicar àquilo, você vai tirar de letra. Vai tirar de letra. No caso que a gente está falando da Bibi. Beatriz é o nome dela, mas é mais conhecida por todo mundo e conhece muito mais gente que eu, inclusive, é a Bibi. Como eu estou falando da Bibi, que é uma criança com trissomia 21, elas são muito amáveis. As crianças com trissomia 21 são muito amáveis e muito sinceras. Então, quando você falou, ela me viu, atravessou a rua correndo, é porque ela gosta de você. Porque quando ela não gosta, ela também faz de conta que não viu, né? Da mesma forma que eles são amáveis, eles são sinceros, são muito espertos, muito. O que eles precisam? Eles precisam de direcionamento e independência. Independência, que é o que toda criança precisa para aprender. Se você pegar o seu filho e ficar dando comida na boca dele todo dia, ele nunca vai aprender comer sozinho. Então, vai cair, vai chorar, não diferente de outra criança. Da mesma forma. Vai ter um pouco mais de dificuldade de aprender? Vai. Mas nada que seja impossível. A Beatriz é uma criança que lê, que brinca, que mexe no celular melhor do que eu. Quando eu preciso de alguma ajuda, eu peço para ela. Então, é assim que funciona. Que legal. Ouvir isso assim, com essa serenidade, com essa, pode-se dizer até tranquilidade mesmo, é muito bom como pai atípico, né? Porque eu assim como você, eu também sou bastante metódico, sabe? E é incrível, a situação ensina a gente a, calma, não é bem assim. É bem assim. Eu acho que o ser rigoroso é legal, mas pode ser mais leve. Que é exatamente o que você acabou de dizer. Por outro lado, a gente só falou de coisas boas, né? Já vivia isso, já vivia aquilo, e eu não sei, mas certamente teve desafios, né? Teve desafios e continua tendo desafios. Porque quando você... Eu quero só insistir mesmo nos desafios, Lenara, porque assim, é lindo esse momento nosso, mas vamos lembrar que para chegar onde você chegou, não deve ter sido fácil, né? São esses desafios, as terapias... É fácil. Entender, conforme você mesmo falou. Certamente você foi buscar informação por conta própria. Hoje a gente está com a FENS aqui justamente para levar essa informação para as mães que estão chegando ali. Então, como eu falo em todos os vídeos, mães que estão assistindo, pais, tem um canal agora nosso que é para você mandar perguntas. Olha que uma mãe atípica com esse gabarito que a Elenara tem, ela tem muita sabedoria para poder responder talvez o que seja uma dúvida que as mães que estão assistindo ainda não tenham. Assim como no momento de 1 ano, 2 anos, você também não tinha. Sim. Então eu gosto disso, sabe? Então, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Pegar aí as primeiras terapias, como é que foi. Muitas dúvidas. Dúvida é o que mais tem. Até hoje as dúvidas são todo dia. Quando Beatriz nasceu, a primeira dúvida que você tem é: e agora? O que vai acontecer daqui para frente? Essa é a primeira pergunta, é uma questão que você fala, meu Deus, e agora? E aí é uma criança que vai ter um pouquinho mais de dificuldade, que vai demorar para fazer o que as outras crianças fazem, né? E você ainda teve 2, né? Então você teve referência, comparar. Nossa, eu acho que a comparação é um negócio que
transforma tudo em estigma. Eu acho que comparar é uma coisa que você não pode fazer nunca, porque embora isso aconteça mesmo que involuntariamente, porque você tá vendo a outra criança do lado, né? Você leva no parquinho, puxa a vida, ó, a criança tá subindo, descendo e a minha tá aqui no chão. Então, se ela consegue ficar no chão, vamos fazer o que ela consegue fazer no chão. Mas assim, sempre você vai ter a dúvida, será que eu tô fazendo o suficiente, né? Mas assim, é acompanhar cada fase da criança no tempo dela. No tempo dela. Você vai fazer de tudo para ela sair da fralda. Inclusive, a Beatriz foi aqui, saiu da fralda mais cedo das minhas 3 filhas. Olha só. Como ela vai deixar de mamar, quando que ela vai comer sozinha, quando você sempre vai ter uma dúvida, sempre vai ficar um. Mas a partir do momento que você se dedica a fazer aquilo, o seu filho vai aprender, né? Então, dificuldade sempre vai ter, né? Até hoje tem, quando vai na escola, né? Conviver com as crianças da idade dela, é difícil? Sim, vai ter sempre dificuldade, mas você vai ter que ter um olhar de mãe, né, naquele momento e falar, não, opa, gente, tudo é difícil, viver é difícil. É um desafio, né? Viver é um desafio, viver é um desafio. Então, é uma criança que ela vai demorar um pouquinho mais para comer sozinha, para sentar, para falar, mas tudo isso você vai ter que ter um profissional que te ajuda nesse sentido, né? Vai ter que ter o fisioterapeuta, vai ter que ter uma fono, vai ter que passar por isso. A Beatriz começou na fono com 1 ano de idade, ela vai na fono até hoje. Então ela já tem 15. Helena, faz uma diferença, né? Faz muita diferença. Nunca deixem de buscar ajuda, nunca deixem de fazer tudo que está ao alcance de vocês. E levem os seus filhos, mostrem os seus filhos, porque as pessoas, como que elas vão incluir o seu filho, como que elas vão incluir outras crianças ou outras pessoas com deficiência se elas não convivem com eles, se elas não veem eles? Olha, eu preciso até fazer um adendo aqui, né? Hoje a Bibi é uma pessoa que ela inclui as outras pessoas, né? Ao invés das pessoas incluírem ela, é ela quem inclui as pessoas. Então, assim, é tão legal esse assunto de incluir realmente ao mundo ao qual ela deve pertencer, conforme a Helena está dizendo, porque tratar da inclusão e diversidade é bacana a gente colocar o pertencimento também a essa expressão, porque só levar a um grupo de crianças é uma coisa. Agora, quando você leva e você percebe que ela acaba quase que liderando um grupo, que é o caso da Bibi, né? A Bibi é extraordinária, a personalidade dela é demais, né? E a gente sabe, né, Helena, também, não são todas as crianças que são assim, isso é uma característica dela. Sim. E que você só conseguiu descobrir permitindo que ela pertencesse a outros grupos e assim ela se destacou e se destaca e tem as limitações delas, óbvio, né? E por aí vai. Então, assim, um recado bacana é isso, né? Permitir que seus filhos se incluam aos outros grupos, as crianças de escolas, seja ela qual for a escola, nós não estamos aqui para falar disso, dentro de cada realidade, e permitir. E você falou de dificuldade, então eu creio que até hoje a maior dificuldade que a gente teve foi realmente essa, de levar ela para outros lugares e quem estava lá acolher. Porque quando é criança tudo é muito fácil, né? As crianças acolhem outras crianças com muita naturalidade. A partir do momento que começa a crescer, sempre vai ter Aí vão começar a aparecer realmente as diferenças, né? Ela vai perceber, as outras crianças vão perceber, mas a partir do momento que você deixa o seu filho preparado para isso, a partir do momento que você explique para ele que ele vai ser diferente, e isso não é problema. O nem mundo para vai ele. te dar um rótulo, né? Dar um rótulo. E por aí vai. Então, assim, isso é muito bacana porque voltamos ao assunto da preparação do próprio filho. Então, tem uma frase que eu ilustro isso com bastante clareza, assim, que é criar as matrizes dentro de cada filho, seja ele típico ou não atípico, né? Para que o assunto seja introduzido pelos pais, não pelo mundo. Sim. Porque o mundo coloca de uma forma,
E na maioria das vezes o mundo coloca de uma forma não Que tão... nem sempre é correta, né? E nem sempre é a correta, né? Apesar que cada um tem uma ideia, né? O correto para você pode não ser o correto para mim, mas a partir do momento que você cria ali na sua casa, né, os seus modos de vida e como você vê o mundo, você tem que passar isso para os seus filhos. E se ele ouviu falar dentro de casa, pode vir qualquer outro tipo de assunto fora, que ele vai falar, não, eu já entendi que na minha casa não é assim que funciona. É, Então, assim, nem sempre o mundo enxerga conforme a gente dentro de casa enxerga, né? Então, eu acho louvável a gente deixar claro que cada um tem a sua particularidade, seja internamente ou externamente. O legal é que ela tenha o conhecimento dos pais, né? Do que de fato é correto e o que não é correto. Porque quando ela ouve, ela entende isso, se vier outra informação de fora, ela já tem aquela matriz e formada. ela sabe. E ela sabe. Exatamente. E ela sabe, isso é muito legal. A Bibi tá chegando aqui, né, Bibi? Vem aqui me dar um abraço. Não tem problema. Aqui. Eu não dispenso o seu abraço. Vai entendendo aí quem é a Bibi, viu? Vocês ainda vão poder ter a honra de conhecer. Lenara, vamos entrar numa parte agora que é a parte da saúde dela. Como foi quando ela nasceu? Teve alguma complicação? Não teve? Olha, felizmente e graças a Deus, a Bibi sempre foi uma criança muito saudável. No começo, né, os primeiros 2 anos, a gente, quando ela nasceu, ela teve um pequeno probleminha de coração, mas foi uma coisa muito leve, assim, que até os 2 anos já corrigiu. Ela nunca precisou tomar nenhum medicamento, assim, em relação a isso. Mas a gente sempre acompanhou, até porque o desenho das partes fisiológicas da criança com trissomia tem algumas mudancinhas, né? O canal do ouvido, do nariz, eles são mais estreitinhos, então isso propicia mais fácil dar uma infecção, né? O coraçãozinho, tem que ficar acompanhando para ver se está tudo bem. Então, essas coisas que a gente sempre está de olho. Agora que ela está maiorzinha, deu uma mudancinha na tireoide, então ela tem que ser medicada em relação a isso. Mas ela sempre foi uma criança muito saudável. A Bibi sempre foi muito saudável. Que bom. Mas assim, né? Não Podemos dispensou atenção, descuidar, né? sim. Principalmente quando é bebezinho, é muito importante que os pais estejam sempre atentos a qualquer mudança e sempre levar o pediatra para acompanhar, justamente por essas mudanças fisiológicas, né, que podem ter, né, especialmente no coração, para acompanhar mesmo, nunca descuidar. Legal. No mais, Helenara, eu gostaria que você deixasse assim uma mensagem para as mães atípicas, as famílias atípicas, que essa mensagem pudesse ser incentivadoras para eles, tá? Para que eles possam de fato entender que não é difícil, é simples, né? Requer as atenções, conforme a gente falou até agora, mas são passíveis de serem feitas. Você, com 15 anos de experiência, conseguiu fazer. A gente tem exemplos aí de pessoas com T21, 70 anos. Então, é uma vida, né? E na sequência, a gente já encaminha para o encerramento, tá? Mas vamos lá, deixa a sua mensagem para as mães atípicas aí. Eu espero que vocês encarem esse momento com muita leveza. Com dor, vai doer pela expectativa que você vai ter da vida, assim, nossa, como que vai ser? Será que vai ser difícil? Então vai ser um momento dolorido mesmo. Dói porque você se preocupa até mais do que com os outros, do que com o próprio filho que está ali, né? Como que vai ser em relação ao mundo? Mas encarem com leveza, se informem, aprendam, tirem dúvidas, conversem com outros pais. Igual o Evandro falou, ó, tem hoje a FENS que está aqui para dar todo o apoio no que for possível e no que não for possível buscar né, informação, porque não é difícil. O primeiro momento é doloroso, vai ter momentos difíceis, não vai ser, vai ser só alegria. Não, a própria criança, ela tem a personalidade dela. A minha, por exemplo, tem uma personalidade fortíssima. Então, às vezes a gente tem até alguns embates, assim, mas encarem com leveza. Busquem aprendizado, apliquem esse aprendizado, mas encarem com leveza e alegria, porque uma vida de um filho é sempre uma alegria, sempre uma alegria. Por mais difícil que seja, ainda é uma alegria, porque o quanto eles são amáveis, o quanto eles são sinceros, isso é
É uma coisa que não tem como descrever, é indescritível. O que eu penso assim, um filho, qualquer filho, é como se o coração da gente tivesse batendo fora do peito. O filho é o coração batendo fora do peito. E o que você quer? Você quer que o mundo seja gentil com ele. Você quer que o mundo seja gentil com ele. Então faça tudo para que ele também possa se relacionar com o mundo, possa estar dentro do mundo, para que o mundo seja gentil com ele. É isso aí, Helenara. Mais uma vez eu quero te agradecer, dar um abraço. Obrigado, Eu que viu? agradeço. Novamente por você ter dispensado o seu tempo, estar aqui com a gente. Volto a dizer, é a primeira de muitas que faremos. Eu tenho certeza que tem muitas histórias ainda para a gente comentar, aniversário de um ano, aquela coisa toda, né? Porque eu acho que é assim, né? São esses pequenos detalhes que a gente consegue ajudar esse pessoal que está chegando agora, né? Porque a informação básica é o que a gente não encontrou. Eu dou o exemplo meu e da Rafa agora, porque depois que você faz o contato com um fisioterapeuta ou uma fono, aí a coisa técnica começa a fluir. Então você começa a descansar, entre aspas, né? Mas você começa a ter um pouco mais de alívio. Já a informação de como chegar até eles, isso aí foi assim, um tanto quanto o chão que sai do lugar, conforme você mesmo citou no começo da qual caminho sigo. Então, Helenara, obrigado mais uma vez de coração. Eu que agradeço. Espero poder ter ajudado com alguma informação, Certamente. com algum detalhe para essas mães que estão chegando agora nesse nosso mundo. É isso aí. Certamente ajudou, colaborou e ainda iremos colaborar muito. Então, se você ainda tem alguma dúvida ou algum comentário que você queira fazer, por gentileza, faça o comentário, descreva, mande as dúvidas para nós, seja através da mensagem ou através dos nossos links na bio. Nós faremos de tudo para levar a melhor resposta até você, tá ok? Um grande abraço e nos vemos na próxima.